O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Então, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é muito simbólica esta cura que Jesus realiza e que nos é descrita na liturgia de hoje. São 18 anos de uma mulher curvada. Bom, aqui é simbólico, porque nós precisamos trazer em nossas mentes uma imagem que é descrita já desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento. O homem ímpio é descrito como o homem curvo. A impiedade é justamente esta incapacidade de endireitar-se. Quem é o ímpio? É o homem que é voltado para si. É aquele que vive para o seu próprio umbigo, né? A imagem do ímpio é justamente esse, que olha só para si, que olha só para o seu umbigo. Enquanto o justo é aquele que está de pé e que tem os olhos para o Senhor. A imagem hoje é de uma mulher que há 18 anos sofre de uma enfermidade que a torna curva. Mas aqui nós podemos, à luz das Sagradas Escrituras, também dizer: é Jesus que nos liberta de tudo aquilo que nos entorta, de toda vida torta. Tem até a musiquinha que se cantava, né? Na época que o padre era mais criança, na catequese, do homenzinho torto, né? Que no caminho encontra Jesus e tudo que era torto, Jesus endireitou. Sim, nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que nós não endireitaremos a nossa vida e não seremos santos às nossas custas. A nossa vida será reta se nós tivermos a coragem, primeiro, de ouvir o convite de Jesus. A mulher não pede para ser curada. Por mais que ela desejasse uma cura, não é iniciativa dela de gritar por Jesus. É Jesus quem a chama: mulher, vem cá, você está livre desta doença. E vejam, a cura desta mulher está intimamente relacionada à disposição dela de sair do canto onde ela estava e de ir na direção de Jesus. Só assim Jesus a toca e ela é curada. O que é a impiedade para nós, meus irmãos, senão tudo isso que o apóstolo Paulo nos exorta a não fazermos? A devassidão, a impureza, a cobiça, a falta de perdão,
as palavras grosseiras, as palavras inconvenientes e obscenas, o avarento, tudo isso nos curva, tudo isso nos entorta. E mais, né? Aqui me vem uma imagem de uma árvore que, enquanto ela é uma muda, enquanto ela é um pequeno broto, ali ela começa a crescer-se, a desenvolver-se, e o galinho é flexível, né? E se o galinho por algum motivo entorta, depois, meu filho, já era. A árvore vai crescer torta. Nós somos assim, porque somos ainda muito flexíveis, mas quanto mais nós vamos dando o nosso coração à falta de perdão, à devassidão, à impureza, ao apego aos bens materiais, nós vamos calcificando o nosso coração. E aos poucos, aquilo que facilmente poderia ser corrigido, já não é mais. Pequenos maus hábitos se tornam comportamentos viciosos por toda uma vida. E depois de velho, é difícil de se mudar. Meus irmãos e irmãs, São Paulo nos exorta: perdoai-vos mutuamente como Deus os perdoou. Vivei no amor como Cristo nos amou. Não se entregue à devassidão, nem seja mencionada entre vós a impureza ou a cobiça. Não tenham palavras grosseiras em vossos lábios. Dedicai-vos antes à oração. Que ninguém seja enganado com palavras vazias. Não sejam cúmplices do diabo. A gente olha isso e temos num primeiro momento a ilusão de pensar assim: então por minha força eu agora vou começar a policiar-me nas minhas palavras. Eu agora vou dar o perdão só pelos meus esforços, só naquilo que eu dou conta. Eu vou me disciplinar, eu vou fazer tudo de bom que precisa. Passa uma semana, fazemos muito bem. A segunda semana já esmorecemos, a terceira abandonamos tudo. Porque o endireitamento do nosso coração só brota, meus irmãos e irmãs, de uma experiência que nós fazemos de ir ao encontro de Jesus. Ninguém se endireita por conta própria. A nossa vontade, uma vez corrompida pelo pecado, só é libertada novamente pela graça de Deus. E não há uma graça que seja mais forte do que qualquer espécie de curvatura na nossa moral ou na nossa alma. Porque onde superabunda o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde é muito o pecado, muito maior é a graça de Deus, desde que nós não sejamos como os fariseus, hipócritas. Aquilo que causa uma ira, Deus se revolta por dentro, é a hipocrisia. Porque nós não somos capazes de fazer para o outro aquilo que fazemos para nós mesmos. Olha a grande hipocrisia que Jesus desmascara os sumos sacerdotes. Eles estão ali implicando, porque Jesus cura a mulher num dia de sábado. Todos nós sabemos o quão precioso é o sábado para os judeus, né? Não se pode sequer varrer a casa. A única coisa que pode no sábado é descansar e fazer as suas orações. E Jesus cura uma mulher em dia de sábado. E aí começa, né, os burocratas da fé a acusarem Jesus de ele estar sendo um revolucionário ou de estar sendo um herege, porque está subvertendo o dia de sábado, fazendo a vontade de Deus, curando os enfermos. Jesus desmascara essa hipocrisia e diz: hipócritas que são vocês. Porque no dia de sábado vocês fazem alguns pequenos trabalhos, como por exemplo, vocês não soltam seus bois no pasto para eles comerem? Vocês não levam o jumento de vocês para tomarem água? Se vocês fazem assim com os animais, por que não fazem muito mais com os filhos de Deus? Esta filha estava presa há 18 anos e agora Deus a liberta. E vocês ficam aí apegados a uma falsa lei que não salva ninguém. Cuidado, meus irmãos e irmãs, para que nós também não nos comportemos como burocratas da fé. Eu me cada vez mais entristeço ao perceber
que os católicos do nosso tempo estão se tornando cada vez mais fariseus. Vivem uma falsa santidade, um falso amor, um falso zelo a Jesus, um zelo pela igreja, enquanto na verdade são piores do que os fariseus, porque não passa de uma fachada, são estéreis, não conseguem amar aqueles que precisam realmente do amor, não dão perdão àqueles que os ofenderam, e mais, impedem que muitos cheguem na direção de Jesus. Tantas pessoas que hoje, meus irmãos e irmãs, desejam fazer uma experiência de chegar pertinho de Jesus para que Ele os toque e encontram uma multidão de gente que se diz mais santa, mais justa, mais feliz e que as impede de fazer uma experiência. Porque num passado elas não tiveram a mesma oportunidade de deixar-se ser tocada pelo Cristo, como aqueles que já estão há 20, 30 anos na igreja julgam ter, e que às vezes eu me questiono se realmente tiveram esta experiência. Tristemente nós vemos pessoas excluindo as outras de uma experiência com o Senhor, por causa de uma rubrica, por causa de uma lei. E aqui me recordo que é uma profunda ignorância, porque o último código do cânon, o último cânon do Código do Direito Canônico, que é o que rege a vida da igreja, diz assim: todas estas prescrições e normas, todas as leis anteriores a este cânon, caem por terra em vista da salvação das almas. A nossa medida precisa fazer com que todos os corações se endireitem, a começar pelo nosso. E isso nós não o faremos conhecendo a exegese bíblica, estudando profundamente, mas nós faremos se tivermos a coragem de caminhar como esta mulher na direção de Jesus. É caminhando na direção de Jesus que os passos vacilantes se firmam no rumo certo do bem, da verdade, da justiça. É só caminhando na direção de Jesus que as curas do nosso coração e também do nosso corpo, por que não, começam a acontecer. Porque nós percebemos que a nossa justiça não é fruto do nosso esforço, mas a nossa justiça é Ele, que nos torna justos. Termino fazendo eco ao evangelho de ontem. O publicano voltou para casa justificado, porque deu espaço para Deus ser Deus na vida dele, e Deus ser realmente a medida necessária para salvá-lo. Cuidado, para que o nosso coração não seja tomado por tantas prescrições, por tantas normas, por tantas coisinhas, que não sobra espaço para Jesus. Assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos permanecer curvados no nosso desejo, na nossa ganância, no nosso orgulho, na nossa soberba, olhando somente para o meu umbigo e querendo que todas as pessoas me sirvam, porque realmente tem muita gente que vive como se tivesse o rei na barriga, Mas somente deixando Jesus nos tocar. E isso só é possível quando nós temos a coragem de, escutando sua palavra, ir na direção dele, tal como ele fez com a mulher, chamando-a para perto de si, que nós seremos endireitados e poderemos viver uma religião, não de aparência, mas uma religião de verdade. Porque a verdadeira religião não é aquela que vive corretamente ou impecavelmente preceitos humanos, mas a verdadeira religião é aquela que torna o ser humano santo e irrepreensível no amor, porque liga o coração desunido ao coração de Deus. E tal como uma planta que, estando enraizada num solo bom, consegue crescer vicejante, o coração que se une, o coração que é religado ao coração de Deus, é capaz de produzir muitos frutos para si e para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nosso Deus confiante as nossas preces.